Fala pessoal, Conrado Magalhães, analista político da Guide Investimentos. Do meu lado está o Alejandro Ortiz, economista da área de produtos. E a nossa intenção hoje aqui é falar um pouco sobre a bola da vez, que é a reforma tributária, de uma maneira bem simples e direta, abordando as 4 perguntas principais sobre essa pauta governista, que é de grande importância e pode afetar o ânimo dos investidores em vários momentos até o final do ano. Então, Alejandro, explica pra gente qual é a necessidade da reforma tributária, quais são os problemas do sistema tributário brasileiro que precisam ser endereçados por essa reforma. Bom, Conrado, o principal problema que decorre da nossa estrutura tributária diz respeito à natureza fragmentada dos tributos que incidem sobre a sociedade, né? O que acontece? Na maioria dos países do mundo, você tem apenas um tributo que incide sobre uma base ampla de bens e serviços. Aqui no Brasil, a aplicação de tributos ela se dá de forma extremamente fragmentada, de tal forma que você tem tributos federais, né, que são o caso do PIS e do COFINS, junto com o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Aí, descendo para os entes federativos, você tem o tributo estadual, que é o ICMS, né, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. E aí você tem o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviços que incidem em âmbito municipal. O grande problema dessa natureza fragmentada dos tributos é que ela também mistura a cumulatividade com a não cumulatividade, né? O que seria um imposto ser cumulativo ou não cumulativo? O imposto cumulativo é aquele que incide em cascata ao longo da cadeia produtiva, ou seja, os tributos pagos pelo produtor ao longo da cadeia produtiva não são recuperados como créditos tributários nas etapas anteriores, ou seja, é tributo em cima de tributo em cima de tributo que acaba gerenciando uma alocação extremamente ineficiente dos recursos e fazendo com que as empresas adequem seus produtos, tratem de adequar os seus produtos a determinadas regras tributárias que não necessariamente conduz com a forma mais eficiente de organizar a produção. E, Alejandro, como é que essa complexidade afeta o produtor de bens e o prestador de serviços no Brasil? Afeta de uma maneira extremamente negativa, que nem eu mencionei anteriormente, ela induz uma alocação extremamente ineficiente dos recursos, exatamente porque a legislação tributária brasileira ela é tão complexa que ela dá margem para um mar de interpretações subjetivas, onde que determinado produto ou serviço deveria se encaixar para ser tributado pelos diferentes tributos que existem dentro do sistema. Então, só para te dar um exemplo da tamanha complexidade que caracteriza nosso sistema tributário, para você ter uma noção, uma casa de madeira ela é tributada pelo IPI, enquanto que uma casa de concreto é considerada um serviço, portanto ela estaria sujeito não ao IPI, mas ao ISS. Um outro exemplo extremamente banal e extremamente confuso diz respeito a uma PL que estava tramitando no Congresso Nacional em 2016 e preconizava o seguinte sistema de tributação. Ele dizia que os conteúdos oferecidos dentro do serviço de streaming do Netflix estariam sujeitos ao ISS. Porém, os mesmos conteúdos apresentados por meio de assinaturas de TV estariam sujeitos ao ICMS e não ao ICSS. Então você pode ver como essa enorme complexidade e incerteza em torno de onde se encaixa determinado produto ou serviço gera uma enorme incerteza por parte do produtor, que tem que, no final das contas, se adequar à legislação tributária para conseguir pagar os produtos. Então o cara, quando ele está oferecendo o serviço dele lá, ele não sabe se o produto dele se encaixa apropriadamente no ICMS ou no ISS. No final das contas, o que acontece é que uma gama de empresas e produtores vão para a justiça brigar por alíquotas menores para defender que seu produto deveria, na verdade, ser tributado pelo ICMS e não pelo ISS, porque o ICMS, por alguma razão, tem uma menor alíquota, e todo esse dinheiro que é utilizado nas disputas judiciais para tratar de encaixar o seu produto num determinado tipo de tributo gera uma ineficiência enorme de recursos, porque esse dinheiro que o cara está usando para disputa judicial, para pagar uma menor alíquota, poderia estar sendo usado para comprar uma máquina mais eficiente, para contratar mais trabalhadores, para pagar maiores salários, coisas que efetivamente vão aumentar a produtividade da economia no médio e longo prazo. E esse sistema que a gente tem não faz isso, pelo contrário, ele faz exatamente o contrário. Então essa complexidade acaba encarecendo esses serviços e esses produtos.
Totalmente, totalmente, porque o nosso sistema tributário, ele não incide apenas sobre o consumo, como é na maioria dos países do mundo, não é um tributo sobre o consumo. Ele é, em sua grande maioria, um tributo que incide tanto sobre o consumo quanto sobre o produtor, né? A dizer os exemplos dos tributos cumulativos, como parte do COFINS, do PIS/COFINS, por exemplo. Agora que já entendemos algum dos problemas do nosso sistema tributário, claro que existem muitos mais, mas isso foge um pouco do escopo do nosso vídeo, é importante destacar que existe uma iniciativa do Congresso junto com o governo para tentar resolver esse problema, né? Então, isso está sendo feito atualmente através de uma comissão mista, que é um colegiado que tem senadores e deputados. Nesse colegiado está sendo feita uma análise de duas propostas já existentes, que é a PEC 45, de autoria dos deputados, e a PEC 110, dos senadores, e o governo está, aos poucos, adicionando as suas contribuições a esse debate, né? Então, agora, nos encontramos no início desse processo de junção das três propostas, né? Há 2 semanas atrás, o governo apresentou, para endereçar um dos problemas que o Alejandro acabou de destacar, que é essa questão do PIS e do COFINS, uma união desses 2 tributos. E nessa semana já teremos uma audiência pública, né, aberta ao público, onde o ministro Paulo Guedes vai abordar e defender o posicionamento do governo para resolver alguns desses problemas que o Alejandro destacou. E nessa etapa inicial do debate, o que está sendo discutido é justamente essa união de 2 tributos federais, o COFINS e o PIS, para começar a criar um IVA, que é um imposto sobre o valor agregado, né? E esse imposto, Alejandro, ele trata desse problema que você destacou, que é a tributação que incide sobre a produção e não consumo. Exatamente, como você muito bem pontuou, Conrado, o IVA ele é extremamente benéfico porque ele é o que chamamos em economia de um tributo neutro, ou seja, o impacto dele sobre a economia não depende de como que a produção na economia está organizada. Então, por exemplo, assim, a arrecadação final de um IVA, o ônus tributário final de um IVA, não vai depender de se a cadeia produtiva é longa ou curta. Ele é um tributo neutro, o que significa que ele não carrega o ônus tributário ao longo da cadeia produtiva e sim gera uma série de créditos tributários de forma simples e clara para que os produtores possam não arcar com todo esse ônus tributário, o que no final das contas acaba gerando uma situação onde o tributo incide apenas sobre o consumo, né, e não sobre a produção como um todo. E só fazendo um adendo adicional com relação às propostas que estão atualmente sendo discutidas tanto no Congresso Nacional como no governo, é o fato de que, como você muito bem mencionou, o governo ele pretende unificar o PIS e o COFINS. Só que eu acho, pessoalmente, muito mais interessante a proposta do Congresso Nacional, né? Especificamente a PEC 45, de autoria do CECIF, que visa a unificação não só dos tributos federais, mas sim dos tributos estaduais e municipais, né? O que criaria um tributo só, com uma abrangência grande de incidência, né? Ou seja, os benefícios em torno de reduzir a incerteza e tornar o ambiente de pagamento de tributos mais claro são extremamente grandes. Aqui na Guide de Investimentos, esse é o nosso posicionamento, né? Quantos mais tributos forem unidos, melhor. Mas a nossa expectativa é que mesmo com a proposta do governo sendo um pouco menos ambiciosa durante esse processo de criação de uma única proposta, né? Porque essa é a intenção dessa comissão mista, mais tributos venham a ser agregados e provavelmente até os estaduais e os municipais que a gente destacou. Bem, essa é uma breve introdução ao tópico da reforma tributária, é uma pauta bastante complexa. Hoje discutimos o benefício de um imposto sobre valor agregado, falamos um pouco dessa etapa inicial que está sendo discutida na comissão mista, mas a nossa intenção é fazer uma série de vídeos, né? Porque haverão várias etapas, tem outras discussões que vão ser feitas. Exatamente, Conrado. Assim, como você bem falou, é uma conversa muito longa, ela já está um pouco madura, dado que as propostas do Congresso já estão sendo conversadas desde o ano passado, só que tributação é sempre um tema muito polêmico, porque sempre temos ganhadores e perdedores.
E muitas vezes esses perdedores exercem algum tipo de influência dentro da política nacional que fazem com que as conversas em torno de uma reforma tributária, que é um problema de Estado, né, a gente não necessariamente de governo, ocorre já há algum tempo. Então, assim, o intuito, acredito aqui, é que a gente vai acompanhar essa discussão de perto e o intuito é trazer para vocês updates recorrentes sobre o que está acontecendo em torno dessa discussão e em torno dessa reforma que é extremamente vital para garantir o crescimento da renda da economia brasileira no longo prazo, né? E parar com essa estagnação da produtividade que a gente já vem observando há alguns anos aqui na economia brasileira. Mais para frente, além de destacar essa questão do impacto que isso pode ter no ânimo para os investidores, vamos discutir questões muito relevantes, como a questão da tributação de lucros e dividendos. Mais para frente teremos também um debate muito acirrado sobre a criação de uma nova CPMF, né, que é esse tributo proposto pelo Paulo Guedes sobre transações financeiras. Então, fiquem atentos para as nossas atualizações. Claro, temos os nossos relatórios, o Mercados Hoje, entre vários outros que abordam quase que diariamente esse tema, e nos vemos no próximo vídeo, onde debateremos a próxima etapa da reforma tributária.